Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas últimas aulas, né? Última aula eu comecei a falar para vocês sobre a segunda lei de Mendel, né? Quando eu falei para vocês que Mendel utilizou duas características simultaneamente e analisou essas características e observou um padrão, né? Aí eu falei para vocês que ele observou a textura da ervilha juntamente com a cor da ervilha, né? A textura seria ervilhas lisas ou rugosas e a cor seria ervilhas verdes e ervilhas amarelas, né? Falei para vocês que a característica verde era dominante sobre a característica amarela e a característica lisa era dominante sobre a característica rugosa, né? E aí eu expliquei para vocês a segunda lei de Mendel, falando e montando o quadro de Punnett. Hoje eu vou explicar para vocês como resolver essa questão dos dados da segunda lei de Mendel sem o quadro de Punnett, porque o quadro de Punnett é muito trabalhoso, ele vai dar 16 probabilidades diferentes, então você tem que fazer um quadro bem extenso e isso perde tempo em prova, né? Então eu vou ensinar para vocês como resolver as questões de duas ou mais características sem o quadro de Punnett, né? Nas aulas anteriores, para a gente poder resolver essa questão aí da segunda lei de Mendel sem o quadro de Punnett, nós vamos trabalhar e utilizar algo que nós vimos lá nas regras de probabilidade. Lembra que eu falei para vocês que nós trabalhamos a regra do E e a regra do OU, né? A regra do E ou regra do OU, né? Ou um evento ou outro evento. A regra do OU são eventos excludentes. A ocorrência de um exclui a possibilidade do outro, né? E a regra do E é aquela regra da multiplicação, onde um evento não exclui a possibilidade do outro, né? Você multiplica as probabilidades, né? Então nós vamos usar aqui, ó, a regra do E, né? A regra do E, que é a regra que nós vamos utilizar para poder resolver essa questão da lei de Mendel. Então vamos pegar os duplo heterozigoto lá na característica de Mendel, né? Então nós temos aqui o Vzão, Vzinho, o Rão, Rinho, cruzando com o Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Esse aqui é o duplo heterozigoto, né? Então esse cara aqui, ó, o dominante é liso e o recessivo é... Não, desculpa, o dominante aqui na questão da cor, né? É verde e o recessivo é amarelo. O dominante aqui é liso e o recessivo é rugoso. Então esse cara aqui, ele é verde, liso, né? Verde liso, mas ele é heterozigoto para as duas características, né? Então, no quadro de Punnett, você teria que ir lá que formar os gametas, né? Os pares de gametas, formar a tabelinha aqui e aqui, e ir cruzando aqui, né? Isso vai levar muito tempo. Então, nós vamos usar a regra do E. Vou ensinar vocês a fazer sem o quadro de Punnett. Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é isolar os genes responsáveis para determinada característica. Então aqui eu tenho o gene responsável para a cor, aqui eu tenho o gene responsável para a cor do outro indivíduo. Vamos supor que isso aqui é o indivíduo masculino e esse aqui é o indivíduo feminino, né? Então aqui o gene responsável para a cor no indivíduo masculino, aqui o gene responsável para a cor no indivíduo feminino. Aqui o gene responsável para a textura no indivíduo masculino, aqui o gene responsável para a textura no indivíduo feminino, né? Então nós vamos separar cruzamento por cruzamento. Cor com cor, textura com textura. Então vamos separar aqui, ó. Olha só. Vamos pegar a cor, né? Vzão, Vzinho, cruzando com o indivíduo feminino, Vzão, Vzinho. Não é isso? Então nós teremos aqui, ó, desse cruzamento, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e, por fim, o Vzinho, Vzinho. Então, para a característica de cor, esse cara aqui é cor verde, esse cara aqui é cor verde, esse cara aqui é cor verde e esse cara aqui é cor amarelo. O recessivo é amarelo, né? Então nós temos aqui
3 verdes e 1 amarelo. A proporção de 3 para 1, lá naquela primeira lei, né? Então, o que a gente fala aqui? Então, eu tenho 3 possibilidades de ser verde em quantas possíveis? 1, 2, 3, 4. Então, o verde aqui, a possibilidade é de 3/4, né? E a possibilidade de ser amarelo? É uma em quantas possíveis? 1, 2, 3, 4, né? Então, a possibilidade de ser amarelo é de 1/4. Ótimo. Chegamos a esse resultado, vamos para o outro, né? Vamos para o outro. Qual que é o outro? Textura, né? Textura nós temos errão, errinho, com errão, errinho, né? Então, o cara aqui é liso, o cara aqui é liso. Vamos fazer esse cruzamento aqui. Vai dar errão, errinho, o indivíduo liso. Errão, errinho, o indivíduo também liso, heterozigoto. Outro errão, errinho, liso, heterozigoto. E o indivíduo recessivo aqui, rugoso, né? Então, quais as características lisas que nós temos aqui? Ó, 3 possibilidades para o indivíduo liso e uma possibilidade para o indivíduo rugoso, né? Então, nós temos aqui, para o indivíduo liso, são quantas possibilidades? 1, 2, 3. Em quantas possíveis? 1, 2, 3, 4. Então, 3/4 para o indivíduo liso, correto? E para o indivíduo rugoso? Para o indivíduo rugoso, nós temos aqui, ó, uma possibilidade, né? 1 em quantas possíveis? 1, 2, 3, 4. Então, 1/4 para o indivíduo rugoso. Bom, agora é que nós vamos utilizar aquela regrinha do E aqui, ó. Aquela regrinha do E, né? Agora que nós vamos utilizar aquela probabilidade. Por quê? Porque nós vamos pegar os indivíduos, cruzar característica de cor com característica de textura. Então, eu vou ter o verde liso, o verde rugoso, o amarelo liso e o amarelo rugoso. Então, para verde liso, olha, qual a característica de verde? 3/4. 3/4. Bom, a característica de cor verde interfere na característica de ser cor lisa? Não. Então, nós vamos usar a regra do E. É verde e liso. Então, nós usamos a regra da multiplicação, né? 3/4 para a característica verde e 3/4 para a característica lisa, né? 3/4, né? Então, se a gente multiplicar aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Opa, então olha só. Nós temos aqui desse cruzamento aqui total, 9 indivíduos em 16 possibilidades, 9 apresentarão esse fenótipo aqui, ó, verde liso. Vamos para a outra característica, que é o verde rugoso, né? Indivíduo de cor verde para textura rugosa. Então, verde rugoso, né? Bom, indivíduo para verde é 3/4 a possibilidade, né? Indivíduo para ser rugoso é 1/4 a possibilidade. Então, nós vamos lá, ó, 1/4, então é 3/4 vezes 1/4, né? 3 vezes 3, ou desculpa, 3 vezes 1, 3, né? 4 vezes 4, 16. Olha só. Então, nesse cruzamento aqui, eu terei 3 indivíduos verde rugoso, 9 indivíduos verde liso, e quantos serão amarelo liso e amarelo rugoso? Vamos fazer lá. Olha, amarelo liso, né? Quantos são de caráter amarelo? 1/4. Opa. Quantos são de caráter liso? 3/4. Então, é 1/4 vezes 3/4. Do mesmo jeito aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Opa! Então, terei aqui 9 indivíduos verde liso, 3 indivíduos verde rugoso e 3 indivíduos amarelo liso.
E por fim falta o último fenótipo, que é o amarelo rugoso, né? Amarelo rugoso. No amarelo rugoso, nós temos aqui, para o caráter amarelo, 1/4, né? 1/4. Para o caráter rugoso, também 1/4. Então, é 1/4 vezes 1/4. Então, o que nós teremos aqui? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Opa! Então, nós temos aí, nesse cruzamento do heterozigoto, 9 indivíduos serão verde liso, 3 indivíduos serão verde rugoso, 3 indivíduos serão amarelo liso, e apenas um indivíduo, em 16 possibilidades, será amarelo rugoso. Se você analisar esse resultado aqui com o quadro de Punnett que fizemos aulas passadas, você irá determinar a mesma proporção. Tá? Então, ou você pode fazer e resolver a segunda lei de Mendel utilizando o quadro de Punnett, ou você pode fazer direto utilizando uma regrinha do E, né? E aí você vai chegar à mesma conclusão, utilizando a regra do E. A diferença é que a regra do E é mais rápido de você fazer, né? E aí você não perde tanto tempo assim na prova do Enem, né? É uma característica bem interessante aí. Aí você escolhe, né? Mendel também utilizou mais características, tá? Mendel chamou essa segunda lei de Mendel de hibridismo, mas ele também testou várias características ao mesmo tempo, chamando de polihibridismo, né? Ele pode analisar, por exemplo, na geração F2 com 3 características. Na geração F2, ele consegue o fenótipo 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Tá? Quanto mais características eu analiso, mais probabilidades diferentes, de fenótipos diferentes eu tenho, né? Esse aqui é para 3, né? A, B e C. Três fatores diferentes, 3 características. Poderia ser a cor da ervilha, a textura da ervilha e a altura da planta, né? São 3 características diferentes. Isso nós chamamos de polihibridismo, né? O polihibridismo você pode fazer do mesmo jeito. Você vai fazer aqui, ó, ou direto, né, utilizando a regra do E, ou fazendo o quadro de Punnett, né? No indivíduo com 3 características, o interessante nós encontrarmos aqui, nessa segregação independente do polihibridismo, é o número de gametas que podem ser formados. De acordo com o número de gametas, nós fazemos os possíveis cruzamentos, né? Por exemplo, no indivíduo aqui, eu vou colocar o indivíduo 1. No indivíduo 1, que tem a carga genética, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho e Czinho, Czinho, esse cara aqui só consegue produzir um tipo de gameta. Ó. Qual é o gameta que esse cara aqui consegue produzir? Lembrando que o gameta de um indivíduo carrega apenas metade das informações genéticas dele. Ele não leva toda a informação genética. Então, ó, essa informação genética, essa aqui. Então, nós temos aqui quantos fatores nessa informação genética? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu gameta leva apenas metade dessa carga genética. Metade de 6, 3, né? Então, esse cara aqui, ó, produz apenas um gameta para esse fator, que é o gameta Azinho. Esse cara aqui produz apenas um gameta para esse fator aqui, que é o gameta Bzinho. E esse cara aqui produz apenas um gameta com esse fator aqui, que é o fator Czinho. Então, no indivíduo recessivo, esse indivíduo, independente da quantidade de características que eu estou analisando, se ele for recessivo, ele vai apresentar apenas metade, né? Aqui 3 fatores, né? Cada fator com 2 alelos. Então, o gameta vai levar apenas um dos alelos, o A, o B ou o C. Então, o gameta será apenas de um tipo. Um tipo de gameta. Ok? Olha, se a gente mudar
e observar, ó, se o indivíduo for homozigoto dominante, indivíduo 2, homozigoto dominante, a mesma coisa. Só vou ter o gameta Azão, Bzão e Czão. Também vai ser de um tipo só. Tá? Agora, se eu começar a ter indivíduos heterozigóticos, aí a coisa muda de figura. Observa só. Indivíduo 3. Olha, ele é heterozigoto para a primeira característica e recessivo para as outras. Czinho, Czinho. Olha só, eu vou ter um gameta Azão, Bzinho, Czinho, e vou ter um outro gameta Azinho, Bzinho, Czinho. Então, o indivíduo que é heterozigoto para apenas uma característica, ele vai produzir dois tipos de gametas diferentes. Dois tipos diferentes. O tipo Azão, Bzinho, Czinho, o tipo Azinho, Bzinho, Czinho. Agora, se eu pegar indivíduo duplo heterozigoto, aqui, ó, olha só, duplo heterozigoto, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho. Aí já vai ser diferente, aí eu vou ter 4 tipos de gametas diferentes. Olha só, eu vou ter o gameta Azão, Bzão, Czinho, olha só. O gameta Azão, Bzinho, Czinho. O gameta Azinho, Bzão, Czinho. E, por fim, o gameta Azinho, Bzinho, Czinho. Olha só, quando eu tenho 2 heterozigotos, o indivíduo vai ter quantos gametas diferentes? 4 gametas diferentes. 4 tipos diferentes de gametas. E se eu colocar o triplo heterozigoto? Quanto mais heterozigoto, mais gametas diferentes eu terei, né? Um exemplo 5 aqui, ó, vou ter o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czinho. Olha só, nessa situação aqui eu vou ter vários gametas diferentes, né? Eu vou ter o gameta dominante homozigoto, o gameta Azão, Bzão, Czão, o gameta Azão, Bzão, Czinho, o gameta Azim, Bzão, Czão, Azim, Bzão, Czão, o gameta Azim, Bzão, Czinho. Olha só, senhores, o gameta Azão, Bzinho, Czão, Azão, Bzinho, Czinho. Olha só. Ó, quantos gametas já deu aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gametas, né? E fica faltando aí o gameta Azão, Bzinho, Czão, Azão, Bzinho, Czinho, Azim, Bzinho, Czão e Azim, Bzinho, Czinho. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas diferentes no triplo heterozigoto. 8 gametas. Olha a quantidade. E se eu pegar um indivíduo triplo heterozigoto cruzando com outro indivíduo triplo heterozigoto? Vou ter que fazer um quadro de com 8 gametas para um lado, 8 gametas para o outro, né? Até descobrir a sequência de gametas, né? Ou eu posso fazer de forma direta também para eu saber o número de gametas. Ó, aqui, ó, 1, 1, 2, 4, 8. Vamos fazer a regra, existe uma regra, uma fórmula, que é a fórmula do 2N, em que N representa o número de pares de heterozigotos. Observa só. O indivíduo, vamos pegar esse primeiro indivíduo aqui, ó. O indivíduo Azim, está afastado aqui. O indivíduo Azim, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Olha, 2N, né? O que é o N? Número de pares de heterozigoto. Quantos heterozigotos eu tenho aqui? Nenhum. 0. Tá? Então, 2 elevado a 0 é igual a quanto? 1. Um tipo de gameta. Então, esse cara aqui produz apenas um tipo de gameta. Olha aqui, ó. Produz apenas um tipo de gameta.
com apenas, aqui ó, um indivíduo dominante homozigoto, do mesmo jeito. Observa só. Quantos heterozigotos eu tenho? Nenhum. Então, quantos tipos de gameta ele vai ter? Apenas um. Observa aqui. Quantos tipos de gameta ele vai ter? Apenas um. Opa, vamos fazer com outro aqui, ó. O indivíduo com um heterozigoto, né? Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Opa, quantos heterozigotos eu vou ter? Um só. Então é 2 elevado a 1. Né? 2 vezes 1, 2. Quantos tipos de gametas diferentes esse cara vai ter? 2. Se você olhar lá, ó, quantos tipos de gametas diferentes ele vai ter? 2. A mesma coisa para o indivíduo aqui, ó, duplo heterozigoto, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Czinho, Czinho. Quantos heterozigotos são? 1, 2 pares heterozigotos, né? 2 vezes 2, 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4, né? Então, quantos tipos de gametas esse indivíduo aqui vai ter? Vai formar 4. Olha aqui, ó. 4 tipos de gameta diferentes, certo? E se for o triplo heterozigoto? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, né? Qual o número de gametas esse cara vai ter? A fórmula é 2 elevado a n. N é o número de pares de heterozigoto. Quantos são pares de heterozigoto? 1, 2, 3. Então é 3. Então 2 elevado a 3 é igual a 8. Então quantos tipos de gametas esse cara aqui produz? 8. 8 tipos de gameta. Ok? Então nós podemos fazer direto ou podemos fazer par a par. Você que sabe, né? Eu acho que dessa forma aqui a gente economiza muito tempo ao encontrar os pares de gametas. Ok, meninos? Então essa foi uma forma diferente, né? Alternativa a gente analisar a segunda lei de Mendel. Na próxima aula vamos resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Um grande abraço a todos e bons estudos.